Muito bem, iniciamos nosso capítulo 2, tá? No qual vamos estudar o compilador microC. Esse compilador, na sua versão demo, vem no CD do curso no qual você adquiriu. Você pode ir lá na pasta Softwares, procurar a pasta microC e instalar no seu computador. É um pré-requisito para a gente começar a estudar esse capítulo, tá? O compilador adotado para o nosso treinamento foi o microC. Este software pode ser baixado gratuitamente no site www.microe.com. A versão estudante é limitada à geração de 2K Word de programa, que é o suficiente para os nossos estudos com o PIC 618A, que tem exatamente essa memória. Criando um projeto. Para dar início ao nosso trabalho de programação, abra o C que está na área de trabalho após a instalação do mesmo. Clique duas vezes no ícone. Assim que você instalar o micro C, vai aparecer um ícone dessa forma no desktop. Clique duas vezes para abrir o micro C. A tela que surgirá é a seguinte. Então vai aparecer essa telinha aqui, que é a tela inicial do micro C. Para criar um novo projeto, vá no menu Project, New Project. A seguinte tela será apresentada. Ou seja, se você quiser criar um projeto, você pode vir aqui no microC, tá? Menu Project, New Project, para você começar a criar o seu projeto. Vai aparecer essa telinha aqui para você, tá? Isso aqui fica evidente se a gente abrir aqui o microC. Você Project, New Project, aparece essa telinha aqui. Essa aqui é a telinha de configuração do microC. Tente reproduzir isso aí na sua máquina. Em Project Name, você deverá definir o nome do seu projeto. Digite para este exemplo, por exemplo, Experimento 1. Então é um nome sugerido para você digitar em Project Name Experimento 1, mas pode ser o nome que você achar mais interessante. Em Project Path é informada a pasta onde ficará armazenado o seu projeto. O campo Description é opcional e serve para dar uma descrição do que o seu projeto faz. Em Device é escolhido o dispositivo que será utilizado no seu projeto, escolhendo neste caso o PIC16F618A. Em Clock é informada a velocidade de processamento do microcontrolador, como no nosso caso a velocidade de clock da placa de tática é de 4 MHz, informa esta velocidade neste campo. Em Device Flags é ajustado os Configuration Bits do microcontrolador. Este microcontrolador tem os seguintes Configuration Bits. Ou seja, em Project Db você vem aqui e digita lá, Experimento 1. É o nome que a gente está sugerindo, pode ser qualquer nome. Em Project Path você vai escolher uma pasta para salvar o seu projeto. Você clica em Browse e escolhe uma pasta, por exemplo, meus documentos, dá OK. O campo Description é opcional, você não tem a necessidade de escrever nada aqui. Mas se você quiser escrever, por exemplo, este é o meu primeiro projeto em microC, pode escrever ou algo que você achar mais sugestivo. Em Device, você vai escolher o modelo que você vai usar nos seus projetos. No nosso caso, a gente vai estudar o PIC16F618A. Então vejam que a lista aqui é enorme, são vários modelos que ele suporta. Mas vamos usar o 618A, então vamos escolher ele aqui. Pronto. Aqui em Clock você vai colocar 4 MHz. Por quê? Nós vamos usar o clock interno do PIC, no qual tem a velocidade de default de 4 MHz. Tá? Em seguida vem os Device Flags. Vamos ver o que é sugerido aqui para programar nos Device Flags. Veja, nós temos esses Device Flags no PIC, vamos entender o que eles fazem. Burnout, chamado também de Boden, tem a função de resetar o microcontrolador caso a tensão de alimentação fique abaixo de 4,3 volts. Ou seja, se a alimentação cair abaixo de 4,3 volts, o PIC é resetado e fica em um estado de reset. Então esse é o Boden, chamado Boden ou Burnout do microcontrolador. Você pode habilitá-lo ou não. Se você observar aqui na caixinha de Device Flags, tem uma opção, ó. Tem a Boden On e Boden Off. Boden On, Boden Off, são a mesma coisa. Você pode programar um ou outro, tá? Se eu colocar Boden On, quer dizer o quê? Que quando a alimentação do PIC for abaixo de 4,3 volts, o PIC vai resetar. Se eu desmarcar essa opção e marcar a opção Boden Off, quer dizer o quê? Que o PIC vai funcionar em toda a sua faixa de operação, de alimentação, que é o quê? De 5,5 a 2 volts, tá? Vamos continuar a análise. Code Protect. Proteção de código tem a função de proteger a memória de programa de leituras externas por outros programadores. Quer dizer o seguinte, você fez um projeto e colocou ele no mercado. Se você deixar o código protegido, você tem a garantia que ninguém conseguirá ler o arquivo X que está gravado no seu chip.
Mas se você deixar desprotegido, as pessoas poderão ler o seu arquivo X e reproduzir o seu projeto. Então, sempre que você faz um projeto comercial, é importante você vir nessa opção aqui, ó, CP-ON. Porque é Code Protection, você está habilitando a proteção da memória de programa do seu chip, fazendo com que, se alguém tentar ler o seu chip, não consiga ler o mesmo, tá? Mas se você deixar marcada a opção CP-OFF, o seu chip está desprotegido, outras pessoas poderão ler o seu arquivo X. Data Protect é a mesma coisa, só que para a região de E2PROM do microcontrolador, mesmo conceito. Você guarda na E2PROM do microcontrolador informações importantes, como senhas, etc. Nesse caso importante, você deixar marcada a opção o quê? CPD-ON, que é a Data CP-ON. Você marcar a opção Data CP-ON, você tem a garantia que se alguém tentar ler a memória E2PROM do seu PIC, ela não irá conseguir ler. Mas se você deixar essa opção Off, ela vai estar desprotegida e as pessoas poderão ler a mesma, tá? Master Clear. O pino 4 do PIC pode ser configurado como Master Clear, reset externo, ou com um pino de entrada para o sistema. Se você observar o pino 4, você notará que ele tem duas funções, sendo estas RA5, que é um pino de entrada digital convencional, e o pino MCLR, ou seja, o pino de Master Clear, o pino de reset do PIC. O Master Clear não mais é que um pino de reset igual o que tem no PC. Quando você pressiona o botão de reset no PC, ele reinicializa. Mesma coisa no PIC. Se você colocar esse pino de reset e pressionar ele, ele vai resetar o PIC. Alguns projetos não necessitam de um pino de reset, então deixe normalmente essa opção Master Clear off. No projeto que precisar, deixe a opção Master Clear habilitada. Então, se a gente procurar aqui na caixinha de Device Flags, você vai encontrar uma opção chamada MCLR On e MCLR Off. Então, se você quiser que seu projeto tenha um reset externo, você vai marcar MCLR On. Se você quiser que seu projeto tenha uma pino de entrada digital a mais, você vai marcar a opção MCLR Off. Watchdog Timer é o cão de guarda do microcontrolador, que de tempos em tempos reseta o chip caso o valor temporizado o valor que foi configurado não seja inicializado. O que quer dizer isso? Caso o microcontrolador venha a travar por um erro de lógica seu ou por um erro um problema de hardware externo, o Watchdog Timer garante que o PIC será resetado caso ocorra um travamento. Aí você vai marcar qual opção? A opção Watchdog Timer On. Mas em alguns projetos não é necessário você ter esse recurso adicional. Então você vai marcar Watchdog Timer Off. Então vai depender do seu projeto se você vai utilizar ou não essa opção Watchdog Timer. Oscilador. Define o oscilador utilizado pelo sistema. Temos várias opções de oscilador aqui disponíveis, tá? Várias opções. Então você vai usar a opção que realmente mais lhe convenier. Aqui no nosso caso, a gente vai usar a opção int-RC-OSC, tá? Por que essa opção int-RC-OSC? Porque é uma opção que faz com que seja usado o clock interno do microcontrolador, tá? Sem ser necessário um cristal externo, um oscilador externo para o chip funcionar. Isso me libera dois pinos de clock para funções básicas de I/O externo, tá? Em todos os exemplos, a seguinte configuração será usada pelo Configurations Bits. Então, aqui no nosso curso, nós vamos usar sempre essas configurações. Quais são elas? CPD off on, CP off on, Boden off on, MCLR off on, PWRT off on e WDT off on. Ou seja, a gente não vai usar, aqui no caso a gente pode até marcando aqui, ó, CPD off. Então você vem aqui no CPD, que é o Data CP on off, e marcar ele. CP off, aqui não vamos usar o Code Protect, deixar marcado. Boden off, então você vem aqui no Boden, marcar off. PWRT off, então você vem aqui no PWRT off e marcá-lo. WDT off, então você vem aqui no Watchdog Timer off e marcá-lo. Além disso, tem a opção de clock, que a gente vai usar esse aqui, ó, que é o int-RC-OSC no out, ou seja, clock interno, e os pinos que seriam usados para o cristal ficam liberados, tá? Para funções de I/O básicas. Feito isso, é só dar OK. OK? Só dar OK. Vou continuar com a leitura. Após as configurações, pressione OK. A seguinte tela será apresentada. Ou seja, nós temos aqui a tela do nosso micro C sendo apresentada. Ela ficou dessa forma. Veja que está sendo apresentado aqui o nome do arquivo, que é experimento1.c, que é o nome do projeto que foi criado.
É nesta área branca que iremos desenvolver nossos projetos. Este compilador suporta vários modelos de PIC, como a folha PIC 12 e PIC 18. Após estar todo o código fonte nesta área, você necessitará compilar o projeto. Compilar significa transformar o código da linguagem C para um código que o microcontrolador consegue entender. O arquivo compilado fica com a extensão .exe. Para iniciar a compilação, você pode pressionar Ctrl F9 ou ir no menu Project Build. Neste momento, inicie a compilação do projeto e, caso haja algum erro, o compilador irá lhe informar. Tente compilar o arquivo da forma em que ele está agora. Você notará que haverá um erro. Agora digite o código apresentado abaixo e tente novamente. Ou seja, para compilar, você vem aqui no menu Project Build. Feito isso, inicie a compilação do arquivo. Veja, ocorreu um erro aqui, ó, function main not defined, ou seja, a função principal não está definida. Agora você vem aqui e edita o seguinte código básico: void main void enter, abre chave, fecha chave. Tenta compilar de novo, vem no menu Project Build. Veja, agora compilou perfeitamente. Tá? Veja que a mensagem aqui, ó, já foi de sucesso. Você pode subir aqui, ó, e ver, ó, success, ou seja, compilou com sucesso. Usou 1% da ROM, ou seja, flash, tá? E você tem livre 99% da flash. Usou 7% da RAM e tem livre da RAM 93%. Esse é o código básico da linguagem C, tá? Main quer dizer principal, ou seja, esse aqui é o bloco principal de programa que a gente vai precisar para fazer nossos projetos aqui no micro C. O código apresentado anteriormente é a estrutura básica de um programa em C. Vamos analisá-lo novamente. Aqui, então, esse aqui é o código básico de programa, tá? E aqui também está apresentando para você a parte de comentários. Só um detalhe, você pode fazer void main void ou fazer apenas main, tá? É a mesma coisa. E os comentários no C são usados para facilitar a leitura do programa. Como é que o comentário é feito? Você põe barra barra e escreve o texto. Por exemplo, meu primeiro programa. Então esse aqui é um comentário chamado comentário de linha. Ele sempre começa com barra barra. Eu posso ter também comentário de múltiplas linhas. Como é comentário de múltiplas linhas? Barra asterisco e encerra com asterisco barra. E aqui você coloca o seu texto. Por exemplo, meu primeiro programa. É outra forma de fazer também comentário. Tem o comentário de linha e o de múltiplas linhas. Se eu não usasse esses operadores aqui citados, eu tenho que fazer para cada linha o quê? Comentário de linha, observe. Então veja que o comentário de múltiplas linhas faz ganhar bastante tempo aqui de programação, tá? Veja que isso também não ocupa nenhum byte a mais no seu arquivo X. Você pode compilar e veja que é a mesma coisa, não mudou nada a parte aqui de programação. Pois bem, esse foi o nosso capítulo inicial, nosso capítulo 2. Peço ao leitor que explore mais o micro C, tente conhecer um pouco mais o mesmo, indo nos menus dele, refazendo todos os passos que foram apresentados, tá? E de forma a prosseguirmos agora para o capítulo 3, que irá tratar do assunto de variáveis no micro C.